Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através dos conhecimentos da união da quântica com a espiritualidade, ciência e espiritualidade, arquétipos, as leis que regem o universo, entre outros fatores, a prosperarem em todos os setores de sua vida e assim dar o que chamamos de salto quântico. Uma das metas é fazer você entrar em seu propósito de vida, você membro do grupo, ou você que quer entrar, ou você que está assistindo a live. E entrando em seu propósito de vida, você vai conhecer um novo sentimento até então não conhecido por você, que chamamos de alegria sobre-humana, além da percepção humana. Hoje são 18 de março de 2021, vamos falar sobre ego. O ego, e escolhemos o assunto porque fizemos uma prática que foi muito importante no domingo. Uma pena que nem todo mundo faz as práticas, mas faz parte. Quem fez a prática vai ter um maior aproveitamento. Eu ia até colocar o vídeo, passar o vídeo aqui na live, só que não tem porquê eu passar se eu já passei como prática. Eu não posso ter que passar aqui em razão das pessoas que não fizeram a prática. Senão aí eu estou tirando o tempo de live das pessoas que fizeram a prática. Sempre tem uma ligação da prática com a live, com o arquétipo atual que estamos usando, sempre nós fazemos essas ligações. O ego, mais da metade das pessoas nem sabem o que é ego. Se eu perguntar, as pessoas não vão saber. Não vão saber. O ego, até a maioria das pessoas nem sabe da existência do ego. Eu sei disso porque eu não sabia quando... Depois de adulto ainda, eu não tinha... Eu sabia, já tinha ouvido falar sobre ego. Da palavra ego, mas o que era? Totalmente alienado. Foi quando eu assisti o filme Revolver. É o filme primeiro a ser assistido quando ingressa na nossa mentoria. Se você ainda não assistiu, assista. Primeiro filme que deve ser assistido é o Revolver. Pode ser que você não entenda o filme, mas entendendo ou não, ele vai ser muito benéfico a você, porque ele tem vários gatilhos subliminares em meio ao vídeo que você nem não percebe. Por isso é subliminar, mas eles têm a finalidade de fazer você mudar paradigmas, fazer você despertar, entre outros pontos. Então, no que eu assisti o filme, eu fiquei sabendo sobre ego. Aí eu comecei a estudar. Eu li um livro bem fácil, bem didático de ser lido, de 170 páginas, O Fator Ego, que também me deu uma noção bastante. O ego, ele nada mais é do que a identidade da pessoa. Existe a centelha divina e o ego. O ego, ele é útil no sentido de determinar. Igor Riqueza Rios Nóbrega. Meu nome, Riqueza é sobrenome, tá? Tem pessoas que acham que eu criei Riqueza para colocar no nome, nada disso. Riqueza é meu sobrenome. Não iria criar codinome. Nada contra, mas tem muitas pessoas que me perguntam isso. Não, ela vem afirmando. Aí eu percebo que ela está achando que eu criei Riqueza é sobrenome. Igor Riqueza Rios Nóbrega. O meu ego é exatamente isso. Como assim? Porque se não existisse o ego, não teria como fazer a distinção de uma pessoa da outra. Seriam todo mundo cópias, idênticas. Então, a diferença é em razão do ego.
Bom, até então, isso aí apenas conceitual. Em razão de uma falta de evolução, o ego ele se torna no vilão número um. Tem diversas questões por trás disso que não vem ao caso falar aqui. Mas é muito complexo. Por que, que tem ego? Nossa, eu falei, né, para identificar cada um, mas por que, que esse ego ele é individualista? Por que, que ele é egoísta? Por que, que. E aí é uma coisa vasta. Mas assim, se fosse para resumir, é em razão de uma falta de evolução. Porque existem pessoas altamente egocêntricas e outras não. Então, a evolução da pessoa que influencia bastante o ego. Porém, aqui, nesta terceira dimensão, a simples presença do ego, na maioria das pessoas, já denota um sentido negativo. Quando eu falo a presença do ego, eu estou me referindo diretamente ao egocentrismo, porque ainda existe uma confusão neste ponto. Ter um ego forte é bom. O ego seria um sinônimo, entraria também como sinônimo de personalidade. E ter um ego forte significaria ter uma personalidade forte. Significa ser um alfa. Ego forte, ok, é bom. Agora, um egocentrismo exacerbado, exagerado, o egocentrismo, mínima questão que for, é negativo. E é aí que se encontra todas as nuances que fazem as pessoas estarem dormindo, não despertarem. Que fazem as pessoas serem individualistas. Que fazem as pessoas cometerem os crimes, entre diversos pontos. Em cada vídeo, foram 3 vídeos enviados, os 3 foram retirados do filme Revolver. No primeiro vídeo, mostra a existência, né? Está mostrando ali que existe o ego e está mostrando que a presença do ego é o motivo pelo qual as pessoas se encontram em involução, ou seja, sem evolução, andando em círculos. O motivo é o motivo pelo qual elas são mantidas na condição de escrava. É o motivo pelo qual elas ficam presas, elas estão presas. Presas na Matrix, poderia falar? Tudo isso é metáfora, mas presas mesmo. Por que presa? Porque ela não enxerga, praticamente é como se fosse uma cega, praticamente a percepção mínima, porque o ego ele interpreta sempre tudo favorável à pessoa. E isso faz com que ela não enxergue aquilo que deva ser enxergado, faz que ela não perceba aquilo que deva ser percebido, para que se mantenha uma zona de conforto. Além disso, tem essa questão totalmente individual em detrimento ao aspecto coletivo. Como assim? Ela tem sempre o egocentrismo. Né? O egocentrismo atuando na pessoa faz com que ela tenha sempre decisões em prol dela mesma. O parâmetro das decisões é sempre ela própria, nunca é ela e a coletividade. Não, de forma alguma. O egocentrismo sempre tem um parâmetro individual. Nem que tenha que deixar de ver algo, nem que tenha que deixar de perceber alguma coisa para o autofavorecimento. Todo estudo desse paradigma que chamamos de paradigma quântico, que é o que lhe garante um crescimento real, um crescimento muito maior, considerado o crescimento médio aí, nem se compara. O paradigma quântico lhe garante ter sentimentos positivos que outras pessoas que não
que não estão dentro desse paradigma jamais irão sentir, entre diversos pontos. Então, dentro desse estudo do paradigma quântico, sobre essa mudança de crenças, sair da Matrix, despertar, aí tem várias nomenclaturas. Dentro desse estudo, tudo gira em torno de fazer o ego entender que é melhor a centelha divina agir. Só que o ego está sempre colocando pressão. Lembra que pressão é idêntico ao efeito Zenão? E a centelha, se existe a pressão, a centelha divina fica inerte. Por quê? Porque a centelha divina jamais vai colocar alguma energia dentro do que chamamos de pressão. A centelha divina, ela solta 100%. Então, se o ego coloca pressão, a centelha divina não atua. O que significa o ego colocar pressão? O ego fazer com que a pessoa tenha ações motivadas pelo que o ego entende ser o melhor para ela. E o ego, na maioria das pessoas, vai entender, nessa terceira dimensão, principalmente, em que existe limites até de evolução, o ego, limite de evolução para quem está na Matrix, tá? Sempre lendo, sempre entendendo isso. Que não é o seu caso. Mas o ego, então, ele vai fazer com que as pessoas, a pessoa lá pelo qual está influenciando, o ego é individual de cada um, tenha ações, a pessoa vai tomar decisões e ter ações usando como parâmetro o que ela entende ser o melhor para ela mesma, nem que para isso tenha que passar por cima da coletividade. Aí, dentro dessa questão, existem parâmetros, uns mais, outros menos, uns mais egocêntricos, outros menos. Então, enquanto mais convencer o ego de que a centelha divina deve agir, que ele deve ficar paradinho, a centelha divina vai agindo. Ela só age quando o ego para. O que acontece muito o que acontece bastante é que o ego nunca para, e a centelha divina nunca fica praticamente inerte a vida inteira da pessoa, ou oscila. O ego, pressão, de vez em quando a centelha atua. O ego lá agindo, aí pressão, aí quando o ego para de agir, a pessoa solta e a centelha age. Quando a pessoa, ela ignora a centelha divina, mas ela preocupa-se com a questão soltar, automaticamente ela está fazendo um trabalho de o ego parar de emitir pressão, ele para de emitir pressão, e a centelha divina age. E aí isso é ótimo. É por isso que se fala tanto da importância do soltar. Sempre que se solta, a centelha divina está agindo. Quando a centelha divina está agindo, as melhores ações e as mais importantes são tomadas. Enquanto a centelha divina age, as mais importantes decisões e ações serão tomadas. Quando se diz que uma pessoa está unificada, é porque o ego dela aceitou a centelha divina de forma 100%. Aí a pessoa está unificada. Enquanto se tem um ego atuando, esta pessoa não está unificada. O entendimento é esse. Tem alguns pontos que faz você perceber se está atuando com o ego ou não. Porque na prática, o que ocorre é da pessoa agir, tomar decisões, falar algo unicamente motivada pelo ego, só que, e quando isso acontece, o que foi falado não é bom, é impossível tomar uma atitude
100% influenciado pelo ego e esta atitude ser uma atitude positiva. Vai ser sempre negativa. E na prática, muitas vezes, são níveis no que a pessoa vai aumentando o seu grau de percepção, vai clareando, vai ficando mais visível a ela vai percebendo mais. Retornando à gravação. Então, a percepção de que você está agindo de acordo com o ego é importante. Na maioria das vezes, as pessoas estão agindo em razão do ego e não percebem. Elas acham que aquele ato foi o melhor a ser feito, que ela está correta. Porém, se tem o ego, ela não está correta. E aí, existem subterfúgios que fazem você identificar se você está atuando de acordo com o ego ou não. Colocar em prática esses subterfúgios é essencial nesse processo, é essencial. Vamos lá. Eu repeti, mas vou falar pouco tempo, mas vou repetir. Toda vez, sem exceção, que você está competindo com alguém, se comparando com alguém, olha só, veja bem, sem exceção. A pessoa vai criar diversos motivos para tentar negar isso. Ah, mas veja bem, eu me comparo porque quero ser igual a ele. Ego. Ponto. A pessoa ela tem que se preocupar em ser o melhor que ela pode dar e não usar outros como parâmetro. Sempre quando se usa outros como parâmetro, tem a presença do ego. Se tem a presença do ego, é algo altamente negativo. Retornando. Estou falando dos subterfúgios para você identificar comportamentos do ego em que você mesmo está tendo. Competição, comparação, exibição de superioridade e uma defensiva exagerada, uma necessidade em se defender. Esses 4 são os básicos. Veja bem, sem exceção. Se o grau de autossabotagem da pessoa está muito alto, ela pode não ter a percepção de que se está competindo, ela não identifica nem que está competindo, ela não consegue nem perceber isso. Que está competindo, ou se está se comparando, ou se está se exibindo, quando a autossabotagem é muito alta. E aí, não tem jeito. A pessoa vai ter que fazer o nosso curso de crenças limitantes, sombras e autossabotagem, que vai iniciar no primeiro domingo do mês de abril. Acho que dia 4 de abril. Ela vai ocorrer dentro da mentoria. Quem faz a mentoria vai fazer o curso normalmente. Um curso que vai ocorrer dentro da mentoria e é importantíssimo e está atualizado. Em detrimento ao último, está muito atualizado. Vai ser campeão de bilheteria. Retornando. Mas alguns... Eu gosto muito. Até agora, o que eu estou falando parece que tá muito teórico. A função da nossa mentoria é mostrar na prática. Na prática. Como no dia a dia, né, exatamente quais atos que você pode ter que estaria sendo ego. Dentro de cada exemplo, dentro de cada subterfúgio que eu falei, existem milhões de exemplos. Milhões. Vamos a alguns. Exibição de superioridade. Muito simples. Se você falar para alguém que fez um curso X sem a pessoa ter perguntado, isso já é uma exibição de superioridade. Dentro desse fenômeno, dentro desse exemplo, já escutei diversos argumentos no sentido de que não se está exibindo superioridade. Mas infelizmente está. Sempre que se fala que fez algo, sem ninguém ter perguntado,
Isso é uma exibição de superioridade. Numa conversa, né? Uma conversa entre pessoas. Agora, diferente de um anúncio de marketing, um anúncio comercial. O anúncio está errado, tá? O anúncio está errado, sem dúvidas. Porém, dentro dessa questão, não existe um ego, existe um querer aí desse anúncio. Agora, se a própria pessoa está falando dentro de um anúncio, exibição de superioridade, sem dúvidas. Sem dúvidas. Se uma pessoa tem um colégio e esse dono do colégio faz o anúncio falando sobre todos os pontos bons do colégio, os números, e isso é a exibição de superioridade. Agora, se for feito um anúncio sem a presença dele, só com as questões, nesse caso específico, não entende-se que existe a presença do ego, que é unicamente um marketing, uma venda feita uma tentativa de venda direta, que é o que menos vende. As vendas indiretas são as campeãs de bilheteria. Comparação. Simples assim. Quando você tem alguma atitude, tira uma nota numa prova, seja de concurso público, seja da faculdade, e você quer saber a nota de outra pessoa, você pergunta a nota de outra pessoa e compara uma com a outra, porque a comparação é algo burro. Por que burro? Porque existem milhares de parâmetros, existem milhares de situações internas específicas de cada pessoa que vão fazer esta comparação ser algo totalmente irreal, sem base. A comparação deve ser sempre consigo. Todo atleta que se destacou como o melhor do esporte que ele praticou, Pelé, Michael Jordan, entre outros, vou falar assim, nem precisa nem ser o melhor dos melhores, nenhum deles queria ser o melhor. Todos eles treinavam para sempre ser o melhor de si. E eles não treinavam para ser o melhor do esporte. É uma questão de lógica. O que é o mais importante para a pessoa? Ela ser a melhor versão dela mesma ou não existir no mundo ninguém melhor do que ela? Qual o problema de ter alguém, se ela é a melhor versão dela mesma, porém existe alguém no mundo que é melhor do que ela, isso deveria ser algo para se comemorar. Porque se existe alguém melhor do que ela já tem uma base para melhorar ainda mais. Mas não, se a pessoa quer ser a melhor, não pode ter ninguém acima de mim. Isso é um egocentrismo absurdo. Absurdo. Eu fui melhor, e aí? O mais importante é a pessoa ser a melhor versão dela mesma. Isso é o top. E quando aí as pessoas que são as melhores, elas tiveram esse mindset sempre no sentido de ser a melhor versão dela mesma. Tem um livro que fala sobre isso. O nome do livro é Mindset. Bacana o livro. Comparação, exibição de superioridade, competição. A competição é a energia principal da Matrix. E a cooperação do nosso paradigma. O que está por trás dessa questão? É algo libertador. Por quê? Porque quando a pessoa compete, ela não acredita nas leis universais. Ela acha que é cada um por si, ponto. E isso faz com que ela durma preocupada, esteja sempre atenta, não tenha
ajudas do universo, sempre à mercê aí do livre-arbítrio, do princípio da incerteza. E a pessoa que vivencia a cooperação, ela é tranquila, porque ela tem certeza absoluta que se ela fizer o certo, não tem com o que se preocupar. Então, comparando um com o outro, só esse fato de não haver a preocupação, só isso já bastaria. Mas vou mais além. As pessoas aqui, elas prosperam de verdade. As daqui, as que o paradigma da cooperação, a energia da cooperação. E as que estão na energia da competição, algumas conseguem também crescer bastante, só que é o seguinte, nem de longe é a alegria que esta pessoa que sente. Tem comparação. Principalmente se ela estiver no propósito de vida. Defensiva. Esse é o pior. O pior de todos é sempre esse, porque a defensiva, quando eu falo defensiva, é o quarto subterfúgio dos quatro principais. Não é defensiva, é um excesso de defensiva. Mesmo que a pessoa esteja correta, um excesso de defesa, mesmo ela estando correta, requer uma carência de ego. Aí entra naquela questão do ego forte e ego fraco. Numa é um exagero, nas outras três é o ego exacerbado. Nessa é uma carência de ego, a defensiva, um excesso de defensiva. E no que a pessoa está certa e ela entra numa de se defender, muita propriedade, com muita questão de se defender, mesmo ela estando certa, ela acaba sendo visto como a errada. Tudo isso que eu estou dizendo é só você ver o dia a dia. Exemplo, vamos para a prática. Tem um casal, tem irmãos assim de 19, 20 anos que moram na mesma casa. Sendo que existe um passado de um irmão pegar escondido o carro do outro e sair. E, num belo dia, o irmão que tem o carro deixou o carro dentro da garagem e quando ele acordou o carro estava fora da garagem. E ele defendeu o irmão. Não, e ele acusou o irmão de ter pegado o carro dele e ter saído. Só que não foi o irmão que fez isso, foi o pai. Porque estava com pressa, viu a chave do carro e viu. Só que o irmão, ele percebeu que o outro irmão, o irmão dono do carro, não aceitou, né, os motivos dele, e ele insistiu em tentar provar para o irmão que não foi ele que pegou ele, nem sabia que tinha sido o pai. Só que para cada vez que ele tentava insistir, ficava mais certo na mente do outro irmão de que o irmão tinha de fato roubado o carro. É claro que como foi o pai, depois tudo se ajeitou. Mas poderia não ter sido o pai, poderia ter sido uma outra situação que iria fazer esta questão ficar ad eterno dentro desta encarnação. Ou seja, poderia ser o motivo desses dois irmãos nunca mais se falarem. Acontece. Em razão do ego atuando. O motivo pelo qual duas pessoas deixam de se falar sempre é o ego, sem exceção. O que está por trás é o ego. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar aqui. Se quiser fazer pergunta, a hora é essa. Ninguém? Vamos lá.
Elisângela, quer fazer pergunta? Quero, Pode fazer. é, só Só para fala um pouquinho mais confirmar, alto, por favor, querido. se eu entendi certo. Então, a gente tem que trabalhar e evoluir o máximo que podemos para que o ego entenda que é o melhor para ele e para a gente. Então, assim, ele aceita a unificação, a centelha divina. Tá certo, mas é uma fala muito romantizada, né? Mas tá certo, mas Está romantizada. muito Ah, romântica, fala, pode falar. tá muito romântica. Sim, nós temos que evoluir, mas e aí? Tá. Então, a questão é ir lá e evoluir. Essa que é a questão. Isso aí, temos que evoluir para que o ego. Entendeu? Negócio romântico, muito romantizado. Mas normal, tá bom? Normal. Ruth, quer perguntar alguma coisa? Então, seguindo. O que impede, um fator principal que impede, que exerce um bloqueio dentro desse ponto, dessa questão, são os arquétipos. Nesse assunto, arquétipos, as pessoas têm uma tendência a tentarem identificar os seus arquétipos positivos e se omite os milhões, os bilhões de arquétipos negativos existentes no planeta Terra e pelo qual várias pessoas estão vivenciando. É muito simples. Isso é uma questão de percepção. A pessoa tem que ter essa percepção. Se a pessoa ela está numa escassez financeira, isso é um arquétipo. A pessoa que tem uma abundância financeira é um arquétipo. E a que está na escassez é um arquétipo. Deve sair desse arquétipo. Quando a pessoa ela está no arquétipo do ativista quântico, isso significa ela está num procedimento, ou seja, numa reunião de atos, comportamentos sucessivos, ordenados, em prol dela estar deixando o ego cada vez mais fraco ou cada vez mais consciente da importância de se deixar ser divina tomar conta. Quando se está no arquétipo do ativista quântico. Quando você não está neste arquétipo do ativista quântico, ela pode ainda também estar num processo positivo? Pode, mas dentro da nossa realidade aqui, grupo, quem não está no arquétipo do ativista quântico está no arquétipo negativo, no arquétipo contrário, fazendo um sentido contrário, cada vez mais indo para o fundo da caverna, cada vez mais para cada ciclo de sono que a pessoa está dormindo, maior o estudo pesado. Eu faço uma pergunta para vocês: quem garante para vocês aqui agora que vocês estão acordados? Quem garante que isso aqui não é o sono de vocês? E quando vocês estão dormindo, na verdade, vocês estão acordados? Quem te garante isso? Alguém garante isso para vocês? Você garante? Tem certeza disso? Os milhões de sonos que você nem se lembra, como se tivessem sido deletados. Quem garante que aquilo ali que é uma vida, a realidade, e isso aqui que seria um, um sonho? Isso é percepção. De repente, o que acontece quando você está dormindo é algo tão maravilhoso, tão diferente aqui, que você não teria que se vivenciar se você não teria a menor dúvida de que aquilo ali era estar acordado. Estou dando um exemplo só, tá? Estou dando um exemplo. Mas a questão é que existe isso também em algumas pessoas. Estão dormindo, estão aqui dormindo. Não estão. E outras estão vivendo, mas outros estão aqui dormindo. Exatamente. Tudo foi um sonho. O casamento, os filhos.
Por incrível que pareça. É muito louco. Isso aí não é legal aprofundar essa questão, porque isso aí pode dar umas panes em quem está no início dos estudos. Continuando. Sair dos arquétipos. Só que, para sair dos arquétipos negativos, requer tomar uma decisão não antes tomada. E aí mora o problema, porque se escuta-se muito. E até existe parece que tem um bom senso aí, mas infelizmente é algo que bloqueia a pessoa. Vou falar agora um comportamento. A pessoa fala: eu gosto muito de estudar fulano de tal e fulano de tal. Vamos lá. Osho, Greg Braden e Bob Proctor. Só que é o seguinte, aí ela fala, tem pontos que eu garimpo. Deixa eu tirar o som. Ela fala, tem pontos que eu filtro. Eu vou filtrando ali o que eu acho ser legal. Ou seja, a pessoa assiste o conhecimento e aquilo que a informação que chega para ela que é agradável, ela aceita. Aquilo que vem e não é agradável, ela não aceita. Pô, dessa forma, a evolução vai ser em passos de formiga. Porque tudo aquilo que for benéfico à coletividade, o ego não vai agradar. Só vai agradar aquilo que o ego entender que é benéfico a ele. E aí, conscientemente, se tem uma informação em que aparentemente é agradável à coletividade, né? Ela recebe uma informação que aparentemente é agradável à coletividade, mas que o que está por trás é que aquilo ali é bom apenas para a própria pessoa. E o ego gosta. Só que tem uma aparência de agradar a coletividade. E a pessoa gosta. E ela acha que aquele conhecimento ali é ok, mas não é ok. Muitas vezes o conhecimento está sendo dado como ok, só que a percepção da pessoa sobre aquele conhecimento, o entendimento, é outro. E vice-versa. Acontece muito isso. Por exemplo, só rapidamente. Sinal em si, em algumas cidades, é um sinal chamado, que em muitos lugares chamam de semáforo, o sinal de trânsito. Em outros lugares vai se falar sinal, a pessoa não vai fazer uma alusão ao sinal de trânsito, vai fazer uma alusão ao sinal, uma pinta na pele. E vai ficar por isso mesmo. Uma pessoa que dizia sinal de trânsito, e a pessoa entendeu uma pinta na pele e passou batido. Outros vão entender que é um sinal de trânsito, que a pessoa está falando de algo, passando conhecimento, e citou um sinal, só que era sinal de trânsito. Uma entendeu que era sinal de pele, e a outra tirou e continuou. Se for algo relacionado a essa questão de ego centelha divina, e a pessoa inverter sem querer, ela vai achar que aquilo ali é um conhecimento maravilhoso, que é algo benéfico. Nossa, que conhecimento de uma pessoa pura, bondosa, e na verdade ela achou aquilo ali porque de bondoso aquilo não era nada, e o ego, sabendo disso, que era algo benéfico só a ela, emanou uma serotonina ali, na hora que ela vai ser daquele conhecimento. E ela instalou algo totalmente nefasto, achando que era algo benéfico. Então, estou querendo mostrar para vocês que é o seguinte, isso aí, eu vou vendo e vou filtrando. Isso aí é andar em passos de formiga. Se há uma certa confiança na pessoa que está passando, se existe uma dúvida, o que você deve fazer? Porque o ego vai colocar tudo aquilo que for benéfico à coletividade, e se é benéfico à coletividade e a pessoa fizer, vai ser altamente benéfico para ela, só que o ego não entende isso, tá? Então, se o ego entender que algo era benéfico à coletividade, ele vai criar bloqueio. E a pessoa, ela vai ter um sentimento negativo. Só que se é alguém que é alguém que ela confia que esteja passando, o que ela deve fazer? Ela deve pegar esse conhecimento e comparar com a opinião sobre aquela determinada coisa
de uma outra pessoa do mesmo nível dessa aí que ela confia. Se bater de um com o outro, abraça e saiba que é o ego. Se você tiver, né, quem tem a percepção mais apurada, não precisa nem fazer essa questão. Já sabe que é o ego. A pessoa já percebe que é o ego. E aí, percebendo que é o ego, ela deve agir de forma contrária aos sentimentos ali. Se é uma prática passada e ela tem o sentimento de que aquilo ali é uma coisa ruim, mesmo achando que aquilo ali é ruim, ela vai ter que fazer. Porque quando ela fizer, naquele momento ali, logo depois, se for algo que ajude alguém, a endorfina liberada vai ser algo tão grande que vai ser instalado aquele comportamento ali como algo positivo. Aí, isso significa o quê? Uma limitação dela sendo superada. Moral da história. Na prática, quando você estiver diante de um conhecimento e você achar que aquilo ali não, isso aí eu não concordo, esse não concordo, muitas vezes, exatamente esse conhecimento que você teve e que você não concorda, quanto mais não concordar, maiores as chances de ser algo que vai lhe provocar uma verdadeira expansão de consciência. É claro que vão ter situações que você não concorda e que realmente não era para você concordar. Só que acredite em mim, esses casos são os casos assim, que são muito óbvios. Só que assim, a obviosidade, acho que falei errado, é óbvio para umas, mas não é tão óbvio para outras. Pronto. Isso aqui é uma coisa que tem que ser meditada. Teve esse processo, aconteceram comigo. Aquilo que eu não acreditava e depois mudou. O clássico, questões relacionadas a machismo. Que na minha mente era algo muito convicto, né? Não, isso aí, não, se essa mulher, a mulher para ser ok, para uma mulher para casar, ela tem que ser assim, assim, assim. Pô, loucura, na verdade, o conceito da mulher para casar seria de uma mulher que só me traria limitações. Hoje em dia eu quero distância. As mulheres que estão, né, totalmente assim, né, é uma mulher que se preocupa com o que o outro vai falar dela, são mulheres limitadas. Claro, vou ser amigo, agora relacionamento jamais vou ter. E nem ninguém, nem nenhuma outra pessoa que esteja nesse processo de evolução. Esse processo vai fazer uma diferença na sua vida. Uma outra questão. Lembra que eu falei aquelas frases? Aquele aplicativo, O Pensador, onde lá tem diversas pessoas com diversas citações? E que aquilo ali é uma frase que funcionaria como 15 páginas de um livro no que diz respeito a conhecimento para o cérebro. Então, estar lendo aquelas frases todos os dias é algo que faz você acumular um conhecimento muito bom, muito acima do normal, né, em alta escala. Espero que pelo menos algumas pessoas estejam fazendo essa prática até hoje. Naquelas frases ali, você identifica, é claro, existem várias pessoas ali consideradas sábias e em cada pessoa existem várias frases. Você vai lendo as melhores, captando para você as melhores, escolhendo sem a presença do ego, e que já é um pouco difícil, mas estando ali, são boas. E aí, você vai escolher algumas frases e você vai meditando nessas frases, você vai enxergar diversos comportamentos seus influenciados pelo ego. Mas para você acreditar nisso, você vai ter que vai ter que acreditar naquela frase ali.
Nesse sentido, o melhor a se fazer é, assim, quais são as 5 frases mais famosas do fulano de tal? Frases essas que geram expansão de consciência. Aí você vai ver lá, uma pesquisa no Google, você vai ter que pesquisar no Google e fazer mais uma filtragem. Porque muita coisa que solta do Google é mentira. Fazendo essas 2 filtragens no Google, você vai chegar nessas frases, nas principais frases de 10 personalidades aí. Você vai, dentro dessas frases, identificar diversos comportamentos seus. E esses comportamentos, com certeza, são comportamentos oriundos do ego, comportamentos que estão fazendo você ficar limitado, ficar limitada. Essa é uma prática poderosíssima a ser feita. E você vai fazer a prática. Porque são práticas que fazem uma diferença muito grande. Quando é uma prática que vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa, a autossabotagem ela fica muito latente, muito forte. E aí você entende que você tem que fazer essa prática. Porque a realização da prática, da mesma prática, né, em sequência, vai fazer você pegar uma grande limitação existente e retirar. Na prática, isso significa uma expansão de consciência. Perguntas? Perguntas? Pode perguntar. Igor, eu tenho uma. Pode fazer, Felipe. A grosso modo, o ego é as crenças que a gente introjeta no nosso subconsciente? Não. A grosso modo, o ego são as crenças. A grosso modo, sim, poderíamos, mas não é legal. Não ficou legal essa informação. Não ficou legal. Crença é crença. Ego é uma outra coisa. O ego é o responsável pelas crenças serem formadas, sem dúvida. Mas eles não são as crenças em si. Beleza, Felipe? Sim. Mas seria o ego seria escolhe as crenças que eu quero ter de acordo com a minha expansão de consciência, de grosso modo. Tá, mas lembrando, essas crenças não foram uma escolha sua. Independente de você querer ou não, elas estavam sendo implantadas. Não foi uma escolha. Por que eu estou dizendo que não foi uma escolha? Alguém sabe explicar por que não é uma escolha? Ninguém sabe explicar por que não é uma escolha? Igor. Eu penso que é porque se ela não é uma escolha consciente, ela é uma escolha inconsciente. É isso aí. Não sei se tem sentido. É isso aí. Porque não foi uma escolha consciente. Foi uma escolha inconsciente. A pessoa não sabe. Ela não chegou e falou, não, ela não fez isso aqui, quero isso aqui. Não, foram projetados, foram colocadas energias dentro da mente dela que fizeram ela escolher aquilo ali. Não foi ela que chegou. Entende? Eu estou captando? É a mesma coisa de pegar a mão da pessoa, botar uma pistola e puxar o gatilho com o dedo dela. Pá, é isso aí. Mesma coisa. E isso é um estudo que está aí para todo mundo. É um estudo poderoso. Há como colocar essas questões e colocar nas palavras, inclusive, e fazer as pessoas terem comportamentos A, X, Z ou B. Só que é o seguinte, quando a pessoa faz isso para má fé, rapidinho ela se dá mal. Porque é algo muito forte. Se fosse permitido pessoas com má fé atuarem, ia ser um Deus nos acuda. Só que rapidinho essa pessoa, o universo
bota lá barreiras, boicota, porque é algo muito sério. E como as pessoas, elas não têm noção, faltam a percepção do quão sério é, elas vão fazendo sem pensar. Sem captar. Tem uma frase do Bill Gates que ele diz assim: os seus clientes mais insatisfeitos são a sua maior fonte de crescimento. Essa frase, ela, para trabalhar, uma pessoa que tenha qualquer empreendimento, para ela trabalhar o ego e ela crescer, ela é incrível. Recentemente, teve uma membra que estava acontecendo uma autossabotagem e ela fez umas ponderações lá. E eu logo de cara, eu vi que não cabia. Porém, eu lembrei dessa frase e eu sozinho peguei essa frase e coloquei em cada questão que ela falou. E em cada questão que ela falou, eu achei diversas questões a serem acrescentadas na mentoria. Eu vou falar o que aconteceu, sem citar o nome, tá? Para não ter identificação. Ela chegou e falou assim, na primeira live, ela entrou, né, na mentoria, na primeira live ela falou assim, mas o convite da live foi enviado para mim 20 minutos depois que a live começou. E eu perdi a prática inicial e isso logo no primeiro dia, me chateou. Mas não faz sentido isso. Eu falei, não faz sentido, por quê? Porque todo mundo recebe no mesmo momento. No grupo e na lista de transmissão. Se a pessoa não recebeu na lista de transmissão, ela recebeu no grupo. E no grupo é enviado até antes da lista de transmissão. Então não cabia o que ela falou. Porque depois eu vi lá, ela não estava na lista de transmissão. Mas às vezes eu nem vi na lista de transmissão, eu vi só no grupo. Mas o link estava lá no grupo. Aí, em tese, parece, analisa assim, tá errado. Mas se for parar para analisar, botando essa frase do Bill Gates, né, e aí a pessoa assume a responsabilidade, logo de cara ela vai... Eu tomei a decisão, olha, então, colocar a pessoa entrar na mentoria e eu não colocar logo de cara na lista de transmissão, isso já é um erro. Porque pode ser que gere uma dúvida nesse sentido. Logo de cara, uma outra coisa que me veio à mente, se ela teve essa dúvida, é porque não está sendo explicado para ela como funciona. Aí tem um vídeo de explicação que é enviado. Aí eu falei, não, mas tem um vídeo de explicação. Ela não deve ter assistido. Mas pode ser também que ela tenha assistido e não tenha entendido. Mas aí nenhuma outra pessoa fez uma reclamação. Mas pode ser a primeira, né? Pegando a frase e você aplicando, por mais que pode ser que realmente você esteja com a razão, mas você sempre, a partir daquela situação, você vai ter ideias para crescer. Isso é um fato. Agora, se a pessoa chegar e falar, não, eu tô certa, tá errada, e ego, não vai ter. Aí ela vai ficar o quê? Essa pessoa sem crescimento. Os clientes mais insatisfeitos são a maior fonte de crescimento de alguém. Isso é um fato. Isso é um fato. Por isso que eu sempre peço na mentoria para vocês verem, trazer a opinião de vocês, porque sem se preocupar se está certo ou se está errado, a questão é o pensamento de vocês sobre determinada questão, não importa. Você não enviou a prática, mas eu enviei. Tá, então quer dizer que eu enviei, mas a pessoa, mesmo eu enviando, ela olhou e não captou. Isso pelo menos já pode me dar um parâmetro de que, de repente, sei lá, se foi uma imagem que foi enviada de anúncio, a imagem que foi enviada, a cor que foi usada ali, é uma cor que, de repente, faz
Homens se sabotarem é uma cor muito boa para as mulheres, mas não é bom para os homens, ou é muito boa para os homens, não é bom para as mulheres. Existem estudos disso, mas cada estudo fala que uma cor muda as cores, não tem um parâmetro. Então, na prática, sempre é a melhor coisa, sempre é o melhor parâmetro. Então, a reclamação da pessoa, por mais que não cabesse, parecido caber, foi útil. Sempre vai ser útil uma reclamação. Sempre. Ou para saber onde está a sabotagem de determinada personalidade de membro, no que ele se sabota. Ou, muitas vezes, pode ser um erro, ou às vezes não é um erro, é apenas uma questão que pode ser melhorada. Eu sempre pergunto, só que por incrível que pareça, por que as pessoas vêm falar? E por quê? Ego. Elas têm medo de falar porque elas acham que se elas forem falar, elas estariam tendo um desconforto entre ela e a minha pessoa. E isso para ela é mais importante do que ela estar ajudando a mentoria. Isso é ego. Ou seja, o individual em detrimento da coletividade. Mal sabe ela que não. Eu sempre quando chega algo benéfico, a energia de troca, eu sempre dou alguma coisa em troca. Sempre. Ideias boas, eu sempre dou algo em troca. Sempre. Ideias boas. E quando não for boa, também, o que eu dou em troca é uma gratidão, um obrigado. Sempre. Nesse sentido, as suas opiniões são altamente benéficas. Principalmente porque poucas pessoas, elas dão feedback, o negativo. O positivo, dão. Agora, quando é negativo, as pessoas parecem ter um bloqueio. E o negativo é o que mais vai fazer crescer. O positivo, ok, é bom também, mas o negativo, sem comparação, é o que mais faz um empreendimento crescer. É a opinião dos clientes que estão percebendo algo que poderia ser melhorado. Então, já um treino para você. Porque esse é um trabalho de ego. É um trabalho do ego, isso. Muito do quarto subterfúgio, que é o quê? A questão da defensiva. As pessoas ficam na defensiva e não querem ajudar a mentoria porque ficou com medo de se expor, de ter alguma coisa, medo do que eu vou achar dela. E geralmente esse comportamento é um comportamento que se tem com que ela vai ter com todo mundo. E isso também é chamado de personalidade fraca. Nunca vai ser um alfa, nunca vai ser uma pessoa águia, por exemplo. Enquanto tiver esse comportamento. Mudou? Ótimo. O fortalecimento, o ego forte, dentro desse assunto ego, é também algo muito importante. Sem ego forte, ninguém tem um crescimento exponencial. É impossível. A pessoa, para ter um crescimento exponencial, ela deve necessariamente ter um ego forte. Isso em razão até pela segurança do próprio, uma segurança do universo com nós terráqueos. Imagina uma pessoa de personalidade fraca tendo uma posição importante de liderança. Não bate. Aí o povo vai falar, até políticos corruptos têm personalidade forte, apesar de ser corrupto, tem a personalidade forte. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que veio da mente das pessoas isso. Mas e os políticos corruptos? Onde entram nessa? Sempre me veio bem claro isso. Esse trabalho dessa questão de ficar na defensiva é o que eu mais gosto de fazer, de trabalhar, de estar trabalhando com as pessoas, em si também. É o que vê o resultado mais forte, é o que dá um empoderamento, dá poder. O poder, eu gosto dessa palavra, poder. Tem pessoas que enxergam como negativo, o Osho não gosta. Eu acho a palavra poder, se uma pessoa pode, o poder, ou seja, a pessoa tem o poder, ela pode. Tipo assim, eu posso tudo. Aí já é uma inflação do ego. Mas é um empoderamento. Palavra poder. Então, por isso que eu gosto de usar. E quanto maior o fortalecimento, maior o trabalho de fortalecimento do ego, maior for o trabalho em prol da personalidade,
maior o poder da pessoa. E esse trabalho é fácil de se fazer. É só você ir tendo a percepção sua de cada ato e o que faria uma pessoa com personalidade forte. Ah, ela faria isso? Bom, você já deixa o recado para sua mente. Do próximo, pode ser que você não tenha de novo. O terceiro, pode ser que eu não tenha. Mas no quarto, no quinto, se você ficar jogando para a mente que o ato que você teve é um ato que não é de uma pessoa alfa, é de um beta, e você quer ter o comportamento alfa, na quinta você tem. E aí você vai se sentir, nesse exato momento, você vai se sentir mais. Porque as pessoas vão te respeitar mais. De forma automática. O respeito se dá de acordo... as pessoas vão te respeitar sempre de acordo com o grau de padrão. Quanto maior o padrão que você estiver emanando, maior respeito você vai ter. Quando eu digo respeito, né, isso não é um egocentrismo, porque ser respeitado é uma coisa positiva que pode estar emanando algo no sentido de estar negativo. Talvez você esteja entendendo dessa forma, mas não é. Ser respeitado significa as pessoas se preocuparem com você, as pessoas saberem que você é uma pessoa confiável, né? Porque as pessoas que são confiáveis, elas são respeitadas. As que não são confiáveis, elas não são respeitadas. A que fala sempre uma coisa e faz outra, da hora, isso, acabou o respeito. Aí já entra algo que em mim foi muito bom, que é o seguinte: não prometer aquilo que você acha que pode cumprir. Se você tem certeza que você pode cumprir, você promete. Se você acha, você já não promete. Eu cometia muito essa falha. Achar, não, isso aí vai dar para cumprir, sim, eu prometi, e isso vai retirando o seu poder, retirando vai enfraquecendo a sua personalidade. Então, para não enfraquecer, não prometa. Ótimo, não prometeu? Agora prometeu, não cumpriu? Se você não prometeu, problema nenhum. Se prometeu, não cumpriu. Se prometeu e cumpriu, também, ok. Mas na dúvida, não prometa. E isso influencia em tudo. Uma coisa que eu penso bastante, o que eu falo, esses exemplos que eu estou dando, é para você colocar em prática, né? Porque falar muito de si é um egocentrismo, né? Só que os casos reais dados é a melhor forma de fazer a pessoa entender por quê. Porque uma coisa é passar algo, um exemplo criado. Outra coisa é passar algo que aconteceu. Tudo que aconteceu está gravado no espaço-tempo. Então, eu contar um exemplo que ocorreu, mesmo que você não tenha vivenciado, a sua percepção sobre aquela situação, pelo fato de ter ocorrido, vai ser muito maior de um exemplo criado. Então, eu ainda prefiro dar um exemplo meu do que criar um sem ser meu, né? Mas quando eu tenho exemplos de outras pessoas, eu dou de outras pessoas. Sempre evitando falar de si. Lembre disso, sempre evitando falar de si. Mas um exemplo, eu percebi o seguinte, aqui no crescimento da mentoria. Se eu prometo algo e não cumpro, o conhecimento que for dado também vai ser algo, né? Se ele prometeu e não cumpriu, o conhecimento que ele falou pode não ser verdadeiro. Agora, se a pessoa promete e cumpre sempre, tudo que ela falava também vai ser visto como verdadeiro. A mente, de forma automática, vai criando. Com esse pensamento, aí eu comecei a falar. Algumas vezes eu fui cumprir, não, acho que não vou poder cumprir, não. Então, né? Muito com
um membro, às vezes, que me envia o áudio de entrada, fala, ó, vou escutar, no dia tal, vou marcar. Esse aí é o que eu mais dou mole. Aí eu parei, né? Tô evitando, olha, assim que possível, vou escutar e vamos marcar, né? Sem falar nada. Aí a personalidade, né, não teve carência nenhuma, não teve declínio nenhum. Então, na dúvida, não prometer. Isso é muito importante. Vou falar mais uns pontos aqui que eu falei recentemente, mas é importante. Aliás, antes de falar esses pontos, tem questões iniciais da mentoria que eu percebo que passa batido para algumas pessoas e é bom estar falando numa live, porque se passou batido para a pessoa no WhatsApp, se eu falar de novo pelo WhatsApp, a tendência é que passe batido de novo. É só você fazer ter o seguinte parâmetro. Lembre de um filme que eu estava assistindo e você, durante um momento, não estava pensando em outra coisa e você perdeu o que estava sendo falado daquele filme naquele momento. Aí você volta, né? A Netflix, para o controle, volta para trás, o filme para trás. Vai existir uma tendência muito forte no mesmo momento que você não estava prestando atenção, você novamente vagar e não prestar atenção de novo. Capte isso. Por quê? Porque uma vez que a mente entende, uma vez que você não colocou o foco naquilo, a sua mente logo de cara determinou que aquilo ali não era importante. Pode ser que seja algo até anterior. Você não prestou atenção porque a sua mente já sabia o que ia ser falado e ela entendia não ser importante. Ela já bloqueou. Pode ser também. Em razão de uma falha anterior. Ou, às vezes, ela está com a razão. Também, às vezes, quando tem algo ruim ali, a sua própria mente, se ela está te ajudando, né, aí tudo é crédito débito, ela vai desviar a atenção e depois volta. Mas, geralmente, 98% das vezes é autossabotagem. Principalmente quando a pessoa dorme. A autossabotagem é muito forte. Muito comum. A pessoa dormir quando é passado justamente algo que ia mudar. Fazer a prática voltar na origem. Poderosa. Na hora, a pessoa está indo lá fazendo a prática quando a mente percebe, opa, isso aí vai fazer ele dar um salto. Vap, joga pro sono. Na hora. E durante o sono, é um sono que a pessoa não vai captar nada. Ela vai estar, é um sono que a mente faz. Necessariamente, nesses casos, a mente pega a pessoa e coloca um outro plano. Sempre que dormimos, nós saímos dessa dimensão. Vai colocar numa bem distante, justamente para não ter chances da prática ser influenciada. Saiba que é uma autossabotagem. Então, prometa aquilo que não pode cumprir. Eu acho que Tô falando aqui, eu acho que faltou alguma coisa. Ô, Davi, o que eu falei anteriormente a isso aqui, a esse ponto aqui? Tá faltando na minha cabeça, eu pulei alguma coisa aqui que eu estava falando anteriormente. O que eu estava falando? Antes do não prometer o que não pode cumprir, depois do prometer o que não pode cumprir. O que eu estava falando? Você se lembra? Deixa eu liberar o áudio. Tá liberado. Igor, eu não lembro, tinha gente aqui, eu não prestei atenção. Alguém lembra? Eu falei, ó, antes de falar os pontos importantes, eu vou dizer um negócio aqui. Aí eu comecei a falar. Aí eu falei desse caso do filme, que a mente, quando percebe, ela volta e desviou. Então não era pra eu falar. Oi? Oi, é a Rafaela. Você disse que ia falar sobre alguns pontos que as pessoas deixam de perceber nas mensagens pelo WhatsApp, que passa batido. Você disse que ia falar... Exatamente. Boa, Rafaela, é isso aí. Lembrei. Então, se eu passo uma informação no WhatsApp
e a pessoa não percebeu, se eu for enviar novamente pelo WhatsApp a mesma informação, grandes chances dela não perceber novamente. Nesse sentido, eu vou passar essas informações aqui agora. Isso que estava sendo evitado. Eu vou passar essas informações. Vamos lá. São passados 3 arquétipos para todo mundo que entra. Sendo que um deles é o da mitologia grega, que tem a live, que é importante para a pessoa assistir a live. Né? Isso aí eu tenho certeza que é feito, tá? Mas é importante você saber que assistir a live e fazer as práticas sugeridas do arquétipo da mitologia grega são importantíssimas para você entrar no arquétipo, principalmente quando for colocar a foto no celular, dar um print e enviar no grupo. Isso aí faz parte do ritual de entrar no arquétipo. Se não fizer, dificilmente vai entrar no arquétipo. Tem o arquétipo da árvore com frutos, esse que eu queria chegar, da árvore com frutos, que é para ser colocada no fundo de tela do seu WhatsApp. E esta imagem, ela tem um vídeo de explicação que está no YouTube. Ela tem um vídeo de explicação que está no YouTube. Inclusive, eu vou enviar agora no grupo de novo, porque eu sei que muitas pessoas não assistiram. Vou enviar assim que acabar a live. O celular está por aí. Assistir esse vídeo é muito importante. Aquele símbolo da árvore, ele atua da seguinte maneira. As imagens, ele vai te dar um parâmetro de que tudo aquilo que você quer está numa terra. Você tem uma terra, você tem um solo, e tudo aquilo que você quer está dentro de uma semente. Então, você tem que tacar a semente na terra. Vai ter que estar, né? Dependendo da situação, vai ter que estar maçãs, acho que não dão no verão. Se maçã dá numa terra boa para ela, mas só dá maçã, só cresce maçã no outono, vai ter que ser no outono. Essa metáfora é muito importante. Então, logo de cara, a semente tem que ser tacada, a terra boa também é necessária, e do período correto. Feito isso, se você todo dia regar, necessariamente vai crescer a árvore e vai ter uma maçã no devido tempo. Porque a natureza a natureza não age assim, não cresce uma vez só, não. Isso é líquido certo. Se colocar no tempo certo, no período certo, numa terra fértil e regar, não é 100% de certeza que você vai ter o fruto. Isso para tudo na vida. Tudo se encaixa nessa questão. Aquela imagem e um detalhe. Para que a árvore não caia, ela tem que ter galhos fortes. Senão vem o vento, se não tiver galho segurando, a árvore pode estar lá grandona, cheia de frutos, cai. A pessoa, a árvore grandona, linda, cheia de frutos, desabando. É o que a gente vai ver aí. Né? A gente mais vê aí. Isso é uma metáfora que você consegue introduzir bem na realidade. Então, os galhos fortes são extremamente importantes. Naquela imagem, olha a quantidade de galho forte. Pode ser que você esteja sem tronco ainda, mas os seus galhos estão todos fortalecidos. Então, é só questão do tronco levantar e dar os frutos, que nenhuma tempestade vai fazer essa árvore cair. E tem que se manter regando. Mesmo que você, de repente, os galhos estão sendo criados, mas você não vê os galhos. Os galhos estão embaixo da terra. Você está regando, os galhos estão sendo criados. Tem pessoas que, né, galhos fortíssimos sendo criados, ela não vê nada, né, porque os galhos estão ali, ela para de regar e sai. Abandonando ali uma
uma base maravilhosa que já estava feita. Era só depois criar o caule, né? O tronco, o caule, etc. Raízes, Igor. Oi? Raízes, não galhos. As raízes, isso. Eu falei galhos? As raízes. As raízes debaixo da terra. Depois vai criar o caule, o tronco, os galhos e os frutos. Lá embaixo são as raízes. Então, as raízes fortes, muitas vezes, estão no campo do invisível. Mas estão sendo criadas. Muitas vezes, uma pessoa ao lado está tendo uma evolução gigantesca, mas não tem nenhuma raiz. É só o caule. Na primeira tempestade ela vai desabar. E desaba. Isso tem que ficar bem forte, bem firme. Assista esse vídeo. É um vídeo explicativo sobre isso, mais ou menos. Bem curto. Quem não assistiu, assista. Eu vou enviar no grupo. Esse detalhe outra coisa. Vamos lá. Deixar bem claro aqui. A questão a figura do padrinho, todo mundo que entra na mentoria e tem a figura da madrinha e do padrinho, essa prática, ela teve duas finalidades. Primeira, a principal finalidade aí é um benefício pro padrinho, é um benefício para a madrinha. Por quê? Porque quanto mais ela ajudar a pessoa, mais ela vai crescer. Parece que sempre acontece muito isso. Parece que a prática, o beneficiado é o novo que tá recebendo o padrinho. Ele vai ser beneficiado? Vai. Com certeza, todos os benefícios que a pessoa está achando que ela vai ter. Só que o maior benefício está no campo do invisível, que é o padrinho e a madrinha ajudando. Esse é a parte mais importante, inclusive, dessa prática é essa. E um segundo ponto é a pessoa ter um auxílio, tanto administrativo, tanto de conhecimentos ali sobre a mentoria, essas questões, de forma direta, rápida, porque não precisaria estar perguntando para mim que eu não teria como falar essas instruções para todo mundo, então unir o útil ao agradável. É isso. Deixar bem claro. Para não ter dúvidas quanto a isso, quanto a essa questão. Tem padrinhos, madrinhas e afilhados que se dão bem, e tem outros que não é que não se dão bem, mas que geralmente aí o padrinho ou a madrinha não está muito afim, ainda não entrou na vibe do ajudar legal. Tá bom. Quem está perdendo, o maior prejudicado é ele próprio. O maior benefício, a maior preocupação em criar a prática foi para a própria madrinha, para o próprio padrinho crescer. Para a pessoa que está entrando, é apenas uma questão de um direcionamento ali, inicial, né, que é muito importante também. Mas nem se compara com o benefício que o padrinho e a madrinha vão ter em estar ajudando. Lembrando disso. Nesse sentido, as pessoas antigas, se não tem um grau assim um grau maior de relação, de ajuda, de relação até de conversar semanalmente, se ela não tem nenhum afiliado, se ela tem 5 e não tem com nenhum, pode ter certeza que nessa questão ajudar o próximo, você tem que trabalhar de forma mais forte. Tem que sair da zona de conforto. Isso porque isso é uma ajuda permanente do padrinho e da madrinha. Não é obrigatório. Não é, claro que não é. Mas pelo menos avisa, não quero ser padrinho, não quero ser madrinha. Dito isso, vamos aos comportamentos ali, alfa. Os padrões, tá? Vou repetir os comportamentos padrões. Lembrando que a repetição é o que vai fazer você colocar em prática. A repetição é o que vai fazer você colocar em prática. Não adianta falar, Igor, já escutei isso, mas não pratica.
Então tem que escutar 1000 vezes para praticar. Vamos lá. Uns padrões. Primeiro que essa linguagem corporal, a linguagem corporal é 85%. O tronco estando reto, homem e mulher, tá? Dependente. O tronco estando reto já emana uma questão, uma energia alfa. E o fato da pessoa se colocar numa linguagem, um tronco reto, um ombro um pouquinho para trás, homem e mulher, tá? Lembrando. Isso, por si só, o inconsciente coletivo vai entendendo que esta pessoa está querendo acessar a energia ali alfa. Logo, os conhecimentos de uma pessoa que atua dentro desse comportamento alfa vão ficando mais perceptíveis a essa pessoa. Quanto mais linguagens corporais, quanto mais atitudes, quanto mais tudo relacionado a alfa a pessoa for fazer, mais o universo vai entender que essa pessoa está querendo esses comportamentos. E assim também, mais o universo vai permitir-se a esta pessoa crescer. Porque para a pessoa ter um crescimento, necessariamente passa por ter esta personalidade. Pela segurança dos próprios terráqueos. Porque uma pessoa sem personalidade é uma pessoa que pode ser corruptível, facilmente corruptível, ou facilmente manipulada. E aí, se as decisões dela são decisões que afetam pessoas, vem um negativo lá, manipular, e se ela tem a personalidade fraca, ela vai aceitar. Então, o universo quer personalidades fortes. E quanto mais linguagens corporais oriundas de uma personalidade forte, que indicam, a pessoa ela não tem personalidade forte, só que ela se esforça para ter linguagem corporal, de forma automática, né, vai sendo baixados aí os conhecimentos alfas dentro dela e ela, né, de forma inconsciente, vai aumentando. Ou seja, até o ponto, né, tudo é um campo eletromagnético. Se ela preencher 1/3 desse campo alfa, os outros 2/3 são atraídos, porque 1/3 de energia, né, nessa de humana atração, 1/3 basta para atrair 2/3. Assim como uma pessoa, quando uma pessoa perde 1/3 da energia de algo, existe uma tendência a ela perder o restante também, porque ficou fraco, ficou mais vulnerável. O tempo inteiro, né? Um campo ali de atração e força, de repente boa parte dessa força se perde, isso aqui vai ser perdido. Agora, o inverso também funciona. No campo não tinha nada. Se vai preenchendo, chega no 1/3, a tendência a puxar o restante é muito grande. A fotoleitura funciona muito assim. Você preenche lá o conhecimento de um livro no que diz respeito a 20%, mais 20% de coisas principais. Se você conseguir 20% das informações principais do livro, os outros 80% de forma automática entram em você, sem você precisar ler. Eu provo isso, isso aí eu provo para você. Você pode me dar qualquer matéria, qualquer coisa. Só não vai botar cálculo, tá? Matemática que eu prefiro não, porque eu tenho mas poderia até ser também. Não sou muito ligado a números. Então, se você me dá qualquer conhecimento, né, de livros, de concurso público, de matérias aí que é a leitura bastaria, eu vou aplicar a fotoleitura e eu vou acertar 98% das questões de qualquer site, aqui concurso, que tem questões. Eu provo para vocês, sabe? Eu provo. Por isso que eu vou fazer mais um concurso aí, para dar mais um upgrade. Nesse sentido, a fotoleitura é algo sensacional. Então, mas voltando para a linguagem corporal. Essa linguagem corporal aqui, reta, o fato de você apertar a mão, não firme, não aperta, apertar a mão da pessoa sempre em uma questão de, se você fizer isso aqui, ó, você estaria dominando a pessoa, mas isso é arrogante, não é uma energia boa, né? É só para quem
imperadores, presidentes. Aí é importante ter uma linguagem corporal dessa, porque existem aquelas questões, os conflitos, as brigas, mas numa relação saudável, o ideal é isso aqui, ó. A mão, só que a mão tem que estar firme, não pode ser mão mole. Até nos movimentos. Mas olha só, eu faço aqui, ó. Não sei se foi percebida a diferença, mas tem uma diferença incrível. Por inconsciente, tem. Se consciente não foi captado, ó, assim ou assim. Talvez nem dê para perceber a diferença, mas tem uma diferença muito grande por inconsciente. Lembra que eu falei que não são escolhas, as pessoas elas não escolhem. Tudo escolhido. A maioria das questões são escolhidas por ela. Ela não vai escolher respeitar ou não a pessoa A, X, Z. Se a pessoa A apresentou uma linguagem corporal alfa, o respeito é automático. A mente entende que... Quando eu falo respeito, eu já expliquei isso, né? Muito de respeito, você considerar a pessoa confiável, né? Tratar ela, né, no mínimo de igual para igual. Ela não vai ser arrogante, né? Porque tem pessoas que se percebe que a outra com qual ela está lidando tem um pouquinho menos de poder aquisitivo que ela, dinheiro já é motivo para ela tentar pisar. Mas se ela tiver um comportamento assim, né, alfa, ela vai ter um maior respeito. Isso tudo, ó, inconsciente. No que diz respeito à atração, então, sexual, isso aí é o que determina. É um fator muito forte que determina. Se quer emanar, né? Se quer gerar atração sexual, ou a finalidade for essa, e não tem problema nenhum, né? No dia a dia, você no dia a dia do seu trabalho, a sua linguagem corporal vai ser o que define. Tanto para homem, tanto para mulher. Sempre que tem aquela pessoa, nossa, aquela mulher é feia, mas todo mundo se interessa por ela, ou então o cara ali o cara é feio, mas todas as mulheres, olhando de longe, criticam, mas quando tem uma conversa com ele, elas sentem atração por ele. A linguagem corporal alfa. Tem pessoas que têm isso aí do sangue, mas isso pode ser trabalhado por você. Tem um livro que eu indico, Linguagem Corporal dos Líderes, ele é bem interessante. Então vamos lá. Essa aqui, ó. O tronco. Isso aqui já é a mais importante. Isso, ó, pá. Quando você quiser deixar algo de lado, você pode fazer isso aqui, ó. O que significa? Por exemplo, olha só. Depois falamos dessa questão da Matrix. O que significa aqui, ó? O que significa? Alguém percebe? O que significa? Ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vou liberar o áudio. Osse. Não. Vamos lá. Percepção. Vou imitar. Distanciamento. Né? Vou imitar. Então, gente, antes de eu vou falar agora sobre o paradigma quântico, porque essa questão da Matrix, vamos deixar de lado. Um afastamento, distanciamento. Você distancia. Na verdade, não é uma separação. Mas tudo bem, nesse ponto, mas você não está pensando fora da caixa. O que seria? Eu tô querendo que vocês pensem fora da caixa. Essa questão de ser separação, ok. Distanciamento, não é separação mais, né? Deixando de lado, separando. Mas não é isso que eu estou perguntando. Tá abafando o assunto, Igor? Oi? Esse gesto aí é como se estivesse abafando, pondo uma tampa em cima daquele assunto? Vamos lá. Pode ser rebaixando também. Olha só. Rebaixando. Quem faz isso aqui, ó. Deve ser a garra da águia. E quem falou? Garra da águia. É isso aí. Eu achei. É a garra da águia.
Ó, essa aqui é uma garra. A posição aqui é de garra de águia, ó. Certo? O que você faz? Essa posição aqui, isso aqui é uma linguagem corporal, né? Essas linguagens corporais fazem você entrar no arquétipo da águia. Só as linguagens, isso se for a sua intenção. Se você não tiver com a intenção de entrar no arquétipo da águia, você pode fazer que você não entra. Então, porque é o seguinte, não é sempre que a águia não vai ser bem-vinda, não vai ser boa para você sempre. Tem questões que a águia não é boa, vai ser prejudicial. Então você tem que, né? Você pode fazer sem intencionar entrar no arquétipo. Aqui, esse aqui também, ó, empoderamento. Esse aqui para trás. Você pode, você pode também trabalhar sempre com essa angulação aqui, ó. Uma coisa é eu estar falando com você aqui e olhar o Black Top fazer isso aqui. Outra coisa é eu fazer isso aqui, ó. Pá, pá. Ó, olha a diferença. Isso aqui. A diferença, ó. Por quê? O tronco virado, ó. Esse tronco virado aqui, ó. Isso é dos alfas. Por quê? Tá sem, o águia tá sempre preparado. Não tem chance de eu estar aqui, assim, e vir aqui de lado e dar um soco na minha cabeça. Assim, isso aqui é uma coisa que vem lá da pré-história, isso, a explicação, tá? Então, por isso que se coloca. E aí entende-se que a pessoa emana respeito. Alguém chama? Ô Igor! Não é assim. Mas isso é treino, tá? A treino até em travar automático ou você vai se forçando. Se você quiser, tá? Quiser essa energia. Quando fizerem qualquer tipo de... Quando a pessoa vai te cumprimentar e ela te puxa, ela entra numa né? Tampar a mão aqui assim, ou ela bate e fica batendo aqui no teu braço. Isso aí são as pessoas dominadoras. De forma inconsciente, exerce a pessoa, se você permitir, vai ter uma tendência a ela conseguir te dominar. Infelizmente, só é assim que as coisas funcionam. Ah, eu vou deixar pra lá, isso aí é um risco. Então, se a pessoa chegar e tá numa dessa, eu já quebro logo ela. Se eu sei que ela tá fazendo algo intencionado, eu já quebro logo. Eu falo, pô, cara, essas linguagens corporais aí, isso aqui é... Mas tem gente que faz sem saber. Aí você vai aprender a se proteger. Ou fala, ó, cara, ó, não faz isso comigo não, cara. Esse negócio de puxar, essa coisa de quem tá querendo dominar, eu já quebro logo. Aí a pessoa vai dar, vamos apertar de novo aqui, ó, na boa, aqui. Aí a pessoa vai lá e faz. Quando a pessoa aperta muito forte, trazendo e tampando, é uma energia da dominação. A pessoa que tá, são as pessoas dominadoras. Eu fico atento quanto a isso, porque dependendo da situação, eu posso estar querendo dominar sem perceber, né? Com receio, né? Então, eu fico esperto quanto a isso. Dificilmente eu vou ter as linguagens corporais. Eu sou esperto. Agora, no que diz respeito ao domínio usando as palavras, às vezes de forma inconsciente eu exerço isso. Não é por motivos de segurança, mas por motivos que não devem ser levados em consideração. E se você for uma pessoa que tem essa tendência, você tem que prestar atenção. Porque não é bacana. Por que não é bacana? Lembra do campo eletromagnético? Você está dominando aqui, alguém vai te dominar aqui. Simples assim. Então, é bom você ter esta questão, essa preocupação. A não ser que você queira estar dominando. Tem situações que você tem que dominar mesmo, mas você domina. Por exemplo, reunião, família toda, família inteira. Tio, sei que lá, tem aqueles assuntos, inventário, sei que lá. Você pode implantar uma linguagem dominante ali que quem vai ficar à frente vai ser você.
Se você sabe que você vai tomar as atitudes corretas. Agora, se você quer só dominar por dominar, você não está preparado para as atitudes ali, então não existe domínio. Porque o pensamento tem que ser na coletividade, não, o pensamento não é individual. Não é dominar para falar que é o domínio, não. Você está dominando porque você está assumindo o controle, você está assumindo uma responsabilidade pelo bem de todos. Aí é diferente, é uma coisa diferente. São coisas diferentes. É muito fácil exercer um domínio em qualquer lugar, usando a linguagem corporal. Você puxar a voz. Mulher também, tá? A voz um pouquinho mais de baixo aqui, ó. Quanto mais se puxa, quanto mais grave, né? Quanto mais lá de baixo você puxa, mais a voz vai ficando grave, mais grave, mais grave, mais grave, mais grave. E quanto mais vai subindo, mais fina vai ficando, ó. Se você puxar daqui do nariz, vai ficar totalmente fino. Quando vai fazer um processo de guiar, de voltar na origem, por exemplo, eu falo puxando daqui. Agora, quando eu estou numa live, eu falo puxando daqui. Quando eu quero reforçar, eu procuro puxar mais embaixo, mais grave. Esse controle do tom de voz, o tom de voz também é um termômetro muito importante. Só que é o seguinte, é treino, fazendo uma live e ficar revendo a live, recarga. E eu vejo vários erros. Eu vejo toda a live minha. Quando eu vejo uma live minha de 2 anos atrás, nossa, eu falo, nossa, tá horrível. De hoje eu percebo vários erros. Mas isso é bom, porque eu estou percebendo vários erros, é porque eu estou com um conhecimento aí a ser aplicado. Mas também ficar com conhecimento e não colocar em prática é um erro. Mais uma vez, eu estou falando dos casos reais para você identificar no seu dia a dia. Porque se não existe, para finalizar, tudo associado ao alfa. E o alfa é uma pessoa que tem o ego forte, que o assunto de hoje é o ego. Se você não exerce, se você não se você não tem um crescimento contínuo já planejado, ou seja, se nessa semana, se semana que vem, não tem nada na sua mente a ser feito que vai fazer você crescer, mas quando eu digo crescer, não é só participar da live, é no dia a dia. Exemplo, eu gosto muito de fazer isso. Numa live, eu sempre escolho algum comportamento que eu vou fazer daquela live, né? E vou continuar fazendo até ficar automático, e aí eu já escolho um novo comportamento. E assim vai tendo um crescimento. A mesma coisa você. No seu trabalho, qual o novo comportamento que deve ter para você crescer? Diariamente, vai se esforçando nesse comportamento. Trouxe ele? Trouxe. Entra em outro. E assim vai. Mesma coisa para essa questão alfa. Qual o comportamento que você pode escolher para estar diariamente praticando até ele entrar no automático e aí você vai para o segundo? De repente, essa linguagem corporal aqui, reta. Então, diariamente, você vai se preocupar em fazer essa linguagem corporal. Aí você escolha sempre lugares específicos. O seu trabalho, por exemplo, ou a ida da sua casa até o seu trabalho e a volta do seu trabalho até a casa. Sempre você vai ter uma linguagem correta. Se você for mentalizar, fazer o dia inteiro, pode ser que você se perca. Em mim não foi legal. O e-mail foi, né, por parte. Mas as pessoas são diferentes. Você pode se dar bem, de repente, plantando. A questão é, sempre tem que ter um crescimento. Sempre. Eu até enviei a mensagem para alguém do grupo. Ela estava me relatando que, né, olha, Igor, eu tô com muitas tarefas, mas eu sempre que eu posso, eu faço a prática, eu não faço todas, mas faço uma aqui, faço outra ali, assisto uma live ali, outra aqui. E tô indo. Ela me deu como se fosse uma explicação, né, sobre as faltas dela, foi uma coisa bacana. Aí eu falei para ela o seguinte, a frase que tem que ter: se não puder voar, corra. Essa frase é antiga. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteja.
mas sempre seguido em frente. Isso é obrigatório, sempre para frente, sempre seguido em frente. Para finalizar a live, aproveitando sempre para frente, na nossa mentoria acontece a mesma coisa. Se porventura você não assistiu a live de domingo, ou não assistiu a live de quinta, e está no domingo, não tenha preocupação de assistir as 2 lives que você perdeu. Preocupe-se em assistir a do dia. Fez o dia, você está quente. Aí, se você fizer as que você perdeu, é lucro. Mas a do dia é o mais importante. O que perdeu, perdeu. Faz a do dia. Fez a do dia, aí se quiser fazer assistir a live passada, fazer a prática anterior, porque não são passadas práticas no dia, porque as pessoas também não aguentam. Tá? Então se preocupe sempre em fazer a última. Perdeu 3. Foque em fazer a última. Fez a última, você está kit. Está atualizado. Se quiser fazer as outras, ótimo. Mas se não puder, beleza. A última é mais importante. Perdeu 3 lives. Está num dia que não é dia de live. Assista a gravação da última. Ok. Se assistiu a gravação da última, você está atualizado. Esse é o pensamento, mantém você do sempre para frente. Se você colocar isso em prática na sua vida, em todas as situações possíveis, você vai ver que é algo que também te mantém em crescimento, vai estar te mantendo em crescimento sempre, porque você não dá valor a algo passado como um débito. Não é um débito, não é algo que você devendo, nada disso. Você vai tirar isso, deixar isso de lado. Você vai estar numa energia de crescimento, e não de devedor de algo que você deve fazer e você não fez. Isso é algo negativo. Tem que vibrar sempre do positivo. Era isso, senhores. Eu vou dar uma olhada aqui no chat de forma rápida. Quero saber como ir para o lado iluminado desse arquétipo. Tá, qual arquétipo? Não sei qual arquétipo. Porque eu tô olhando de cima para baixo. Tô olhando de forma invertida. Arquétipo do rebelde. Eu ia falar dele hoje, mas não dá mais tempo. Eu falei que ia falar sobre o arquétipo do rebelde hoje, eu acho que eu nem falei que ia falar. Não, Renata está sem áudio e ela está com uma dúvida. Se você falou, aí eu disse, não, ele não falou. Aí ela fez uma pergunta aí sobre o arquétipo. É porque a Renata é antiga, então ela, com certeza, ela leu meus pensamentos. Porque estava no meu programa falar sobre o arquétipo do rebelde, mas não falei com ninguém que ia falar. Ela sabe por causa do campo do grupo. Igor. Oi. Houve um desentendimento aqui. A Renata está no meu grupo também, de acesso. E o que aconteceu? Nós recebemos aquela prática do PDF e ela leu e ela se identificou com o rebelde. E ela queria sair, deseja sair do lado negativo e para o lado positivo. Igual o meu deu outra coisa. E eu tinha pensado isso na outra semana, que o PDF que nós recebemos era para ser o assunto abordado na live. Então, ela deve também estar achando que esse arquétipo ia ser abordado hoje. E como ela chegou atrasada, porque ela teve visita, foi o que ela escreveu aqui, ela achou que você tinha abordado sobre isso. Foi isso mesmo, não foi, Renata? Então, logo de cara, é uma outra Renata, não é a Renata antiga, é uma Renata do grupo de acesso. Pensei que fosse a Renata antiga. Entendi. Não, mas essa prática do grupo de acesso não tem nada a ver com tem nada a ver com as lives, porque são práticas que são repetidas sempre lá no acesso. Toda segunda é enviada a mesma prática, toda terça é enviada a mesma prática. Existem 7 práticas que são enviadas nos seus dias respectivos de forma permanente. Por isso que o grupo de acesso é algo temporário. Por isso. Por isso que a gente pode fazer dessa forma. Então, não tem ligação as práticas enviadas do grupo de acesso com o que é falado na live, beleza? É diferente. Diferente da mentoria, do grupo onde rola a nossa mentoria, o Pedra Filosofal. Beleza?